Agora, para dar seguimento nesse assunto de crescimento acelerado, organizado, olhando muito para a parte de pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Ó, não esquece, apito e a batida aqui. Vai lá, pode soltar a batida aí, vai lá. Capricha. Então, ó, com vocês, no palco da Mentoria Carbon, Priscila Venturi! Querida, vai lá. Muito bom. Teve gente que incorporou mesmo, né? Bom dia, né? Nossa, até fiquei nervosa, viu? Não sabia desse apito, desse calor todo, mas é muito bom. E falar sobre gestão de pessoas é o que me move, porque, afinal, lidar com pessoas, além de ser um grande desafio, é a maior riqueza que tem nas organizações, né? Mas, para falar sobre gestão de pessoas, eu vou falar um pouquinho sobre mim, me apresentar para quem não me conhece. Alguns já me conheceram aí na mentoria, já tivemos alguns encontros. E, então, eu vou me apresentar um pouquinho. Deixa eu só ver aqui com relação a passador do... Está aqui, né? Gente, eu não sou muito acostumada com o palco, tá? Então, espero entregar o melhor para vocês. E, para eu entregar o meu melhor, vocês também precisam estar engajados para entregar o melhor de vocês também, tá bom? Bom, sou Priscila Venturi, eu sou graduada em Administração de Empresas e Gestão de Pessoas, tenho pós-graduação em Direito Trabalhista e Previdenciário, tenho especialização em Análise Comportamental e sou estudante de Neurociência voltada para a gestão de pessoas. Então, assim, eu amo pessoas, eu gosto de gente. E, para falar um pouquinho sobre gestão, eu quero trazer para vocês uma rota, um direcionamento. O que é gestão de pessoas olhando para o olhar de vocês como dono? Qual é o papel do dono dentro do negócio de vocês? Vocês já pararam para pensar qual é o papel de vocês dentro da empresa? Quem aqui já fez essa reflexão? Pode levantar a mão. Vocês já refletiu sobre as suas responsabilidades? E aqui eu não estou falando sobre responsabilidade de pagar imposto, fazer aquelas coisas burocráticas, chatas, que todo dono de empresa tem que fazer. Estou falando sobre a responsabilidade, de fato, do negócio de vocês. Vocês já refletiram sobre as atividades, sobre as tarefas que vocês fazem? Quem aqui já parou para analisar o que está fazendo? Tá. E por que eu estou falando isso? Porque, quando a gente fala de gestão de pessoas, falamos muito sobre descrição de cargos, que é muito importante, certo? E, para o dono, também é importante ter uma descrição de cargos. Por quê? Quando eu falo da descrição do dono, eu preciso ter claramente que você tenha muito mais atividades estratégicas do que atividades operacionais. E eu estava aqui ouvindo, vi que teve muitas queixas sobre o operacional, né? Eu não consigo delegar, eu não consigo engajar minha equipe, eu não consigo cuidar das revendedoras. E por quê? Porque essa dor é de praticamente todos os empresários, porque é muito difícil deixar o operacional. É no operacional que isso tudo acontece. Porque, se você está totalmente focado na operação, você não consegue ter um olhar sistêmico do seu negócio. Você não tem tempo para analisar os dados para tomar decisões. Então, a gente vai praticar aqui, e vocês vão fazer uma descrição do cargo de vocês. Então, vocês vão olhar para o que vocês têm hoje, qual que é a importância do papel de vocês dentro do negócio, e vai fazer essa descrição de cargo, certo? No final, depois vai ter um QR Code, onde vai ter um formulário que vai ser muito mais fácil para vocês depois descrever. Mas depois eu quero que vocês anotem algumas coisas aí para vocês ir refletindo. Por quê? Ao longo dessa aula, a gente vai verificar se essas suas atividades elas não podem ser delegadas. E daí vocês vão conseguir entender se é o momento de vocês terem
mais um funcionário, mais 2, quem sabe aumentar o time de vocês, porque eu sei que aqui tem pessoas que têm colaborador e tem outros que ainda não têm. Mas esse vai ser um momento que, de repente, vocês vão sair daqui com um pensamento que talvez seja o momento de vocês começarem a sair da operação para ir para o estratégico, certo? Opa, eu acho que eu passei demais, gente. Calma aí. Estou passando para frente, para aí. Deixa eu pedir ajuda aqui. Eu volto. Aí, agora eu voltei. O nervosismo é grande, né? Então, vocês vão começar a fazer a descrição do cargo de vocês. Então, vocês vão refletir assim, quais são as atividades que vocês fazem e executam hoje na empresa. Vocês vão começar a relacionar tudo o que vocês fazem. E, antes de vocês relacionar, vocês têm que entender que atividade é diferente de tarefa. A atividade é tudo aquilo que eu levo mais de 30 minutos para executar. E tarefa é tudo que leva menos que 30 minutos. Porque, às vezes, você fica pensando, o que é uma atividade? E a gente se perde para até fazer uma descrição de cargo. E a descrição de cargo ela é muito importante até para você ter um recrutamento de um candidato que se enquadre naquele perfil e naquilo que você deseja para performar. Depois disso, você vai fazer o controle e a gestão do seu negócio. Então, você vai fazer ali uma lista das suas atividades, você vai refletir se tem alguma atividade daquela que você pode delegar para alguém da sua equipe. Então, você coloca lá, eu faço encartelagem, um exemplo. Eu faço o cadastro desse produto. Daí, vocês vão começar a olhar quantas atividades operacionais e quantas estratégicas. Você vai ter que, para você ter uma descrição estratégica, lembra que você tem que ter mais funções estratégicas, mais atividades estratégicas do que operacionais. Depois você vai começar, então, a separar essa operação para poder delegar para alguém. Priscila, mas o dono nunca desce para o operacional? E eu vou falar para vocês que o dono ele só vai descer para o operacional quando a equipe não consegue fazer ou não sabe fazer. Um exemplo. Quando o Gustavo vai dar uma mentoria, essa atividade que ele está fazendo, aquela aula, é uma atividade operacional. Ele saiu do estratégico. Ele não está mais olhando os números, ele não está olhando indicadores, ele está indo para a operação. Mas por quê? Ele não consegue delegar essa função. Ele não consegue tirar daqui dentro da mente dele o conteúdo, né, que ele precisa passar para vocês, para alguém. Então, isso é o momento em que o dono desce para o operacional. O restante, vocês precisam estar focados em quê no negócio de vocês? Em crescer, em buscar parcerias, em verificar estratégia de mercado. Para você buscar tendências, vocês precisam estar conectados, fazer network. Então, o estratégio é esse olhar mais sistêmico. E vocês só conseguem fazer isso se vocês não estiverem na operação. Aqui a diferença das atividades para as tarefas. Então, você vai conseguir diferenciar pelo tempo que você gasta em cada atividade. Se ela é uma atividade que é menor que 30 minutos, então ela é uma tarefa. E se ela é uma atividade que leva mais que 30 minutos, então ela vai se tornar uma atividade, certo? E para você fazer isso, você tem que entender que existe maturidade profissional. E isso, quando eu falo maturidade profissional, eu estou falando maturidade do dono, do funcionário, de qualquer profissional. Existem 4 estágios da maturidade, que são... Eu trouxe de forma lúdica, tá, gente? Porque para vocês pudessem entender, né? E o estágio aqui, o primeiro estágio é o bebê. Eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de funcionário. Que é o funcionário bebê? É aquele que precisa ser cuidado. É aquele que não faz nada sozinho. É aquele que vai precisar... Bebê, como que bebê faz? Bebê chora, você vai lá, cuida dele. Bebê chora de novo, você dá mamadeira, você troca. É exatamente isso. Esse tipo de profissional não vai te levar muito longe. Não vai te levar para
uma performance. E essa maturidade também ela é elevada para dono de empresas. Porque, se você tem uma maturidade de bebê, você é aquele empresário que você precisa que alguém faça tudo por você. Você precisa o tempo todo ser cuidado, você precisa o tempo todo alguém estar ali te motivando. Esse é o estágio primeiro, que é o do bebê, da maturidade de um profissional. Depois, nós vamos ter o segundo estágio, que é o de criança. E o que a gente faz com criança, gente? A gente educa, certo? Então, esse funcionário é aquele que você tem que falar assim, olha, aqui você não pode usar o seu celular pessoal, você não pode entrar no Instagram, você não pode fazer isso, aqui tem horário. É o funcionário, né, que tem a maturidade de criança, que você tem que educar. Depois, você vai ter o terceiro estágio, que é o adolescente. Quem tem adolescente em casa aqui? Vocês devem saber muito bem, né? O que acontece com o adolescente? Rebeldia, certo? São rebeldes, não gostam de regras. É aquele funcionário que fala assim, isso não está bom para você? Pode me mandar embora. Né? A minha vida está feita lá fora. Então, esse daqui você disciplina. Esse aqui você precisa disciplinar ele, você precisa dar feedback, você precisa dar advertência, você precisa estar ali chamando junto ele. Então, é o colaborador no estágio adolescente. E depois nós temos o quarto, que é o adulto. Esse daqui é o cara que você vai poder delegar. Esse profissional é o que aceita feedback. É aquele que você vai chamar e vai falar os pontos que ele precisa melhorar, e ele vai olhar e falar assim, caramba, isso eu preciso mesmo, isso aqui não concordei muito, mas né, a gente é maduro para entender, e ele vai te entregar performance. Esse nível profissional, gente, ele vale para todos. Por quê? Quando nós falamos de gestão de pessoas, eu estou falando de uma mão de duas vias. E tem muitos empresários que eles não estão nessa maturidade de adulto. Por quê? Você, como empresário, você também precisa receber feedback negativo. Às vezes, você precisa ter um alinhamento. E tem muita gente que, eu tenho certeza, se tiver dentro desses primeiros 3 estágios, se eu falar alguma coisa aqui que você não tenha gostado, você não vai ter maturidade. Você vai falar assim, nossa, não tem nada a ver isso que ela está falando. Ah, não sei o quê. Por quê? A maturidade de vocês talvez estar aqui, como adolescente, na rebeldia, não consegue entender feedback. O adulto é o que você vai conseguir performar dentro da sua empresa. Seria maravilhoso se a gente conseguisse ter todos os funcionários nesse estágio, certo? E qual é a dificuldade que hoje nós temos no mercado? Além de ter uma geração completamente, né, diferente de tudo que a gente já viveu anteriormente, e a gente precisa ter propósito, porque essa geração ela não trabalha só pelo dinheiro, ela trabalha pelo propósito. Então, a sua marca tem que ter um propósito. A sua marca, o líder ele precisa ser inspirador, porque senão não faz sentido para aquela pessoa. E daí, muitas vezes, eles estão ali naquele nível de criança, de adolescente, que você precisa disciplinar, que você precisa educar. E tem muitas pessoas que elas, né, empresários, que não conseguem fazer esse desenvolvimento por falta de metodologia e estratégia. Porque você nunca vai conseguir ter 100% da sua equipe com nível de maturidade adulto. E quando você tiver essa pessoa, você conseguir identificar, é essa aqui que você vai fazer o quê? Vai trazer para o seu time para liderar, para poder capacitar as outras pessoas que estão entrando dentro do seu negócio. E aqui não tem relação com idade, como o Gustavo comentou sobre a Isadora, né? Não tem muito a ver com idade. A maturidade profissional ela é muito de cada pessoa. Cada pessoa ela desenvolve ali a sua maturidade com o tempo, dependendo de quem está ali modulando ela, que está liderando. E ser empresário, gente, não é uma tarefa fácil, certo? Eu falo que tem muita gente que trabalha, né, registrado, e o sonho é se transformar em um empresário. E aí recebe um feedback negativo do patrão, fala, eu vou montar meu negócio. E daí não tem maturidade, não tem inteligência emocional para lidar com os desafios. Porque ser empresário, você tem que lidar com os nãos do seu cliente,
você tem que lidar com o aborrecimento do seu funcionário, você tem que lidar ali com os concorrentes, com o mercado, com a estabilidade que é o mercado, que ninguém tem controle, né? As coisas mudam, então você imagina o que é a responsabilidade de ser empresário. E aceitar feedbacks negativos como uma oportunidade de crescimento é muito importante, porque quando você... eu falo que quando alguém reclama, é uma grande oportunidade de você crescer. Enquanto ninguém fala nada para você, você não consegue mudar, você não sabe onde você está errando, você não sabe o que você pode melhorar. Então, aceitar feedbacks construtivos e negativos precisa ser um hábito de todo o ser humano, de todas as pessoas. E isso não pode doer dentro de você pessoalmente. A gente é muito, às vezes, dodói, a gente é muito mimizento, muitas vezes. A gente não consegue olhar para fora da situação e falar o que isso me ajuda a construir. Então, o empresário ele precisa aceitar esse feedback e se adaptar às mudanças. Então, precisa estar o tempo todo com a mente muito aberta, muito flexível para se adaptar às mudanças, né? A testar o novo, testar coisas novas. E eu vou passar para vocês alguns pilares, vou passar 2 pilares, o pilar da liderança e o pilar da contratação para vocês. Então, para eu ter uma empresa de performance, quem quer ter uma empresa de alta performance aqui? Levanta a mão. Que bom, muito bom. Então, vocês estão no lugar certo, com pessoas certas. Por quê? Para eu transformar uma empresa de alta performance, eu preciso focar em pessoas, em liderança. E o que é construir uma liderança competente? A internet ela traz muito que não precisa mais se estudar, não precisa fazer mais faculdade, não precisa mais se especializar. Eu vou falar para vocês que é extremamente importante você construir essa cultura dentro da sua empresa, que estudar conhecimento liberta as pessoas. Porque não tem como você ir de um patamar para outro sem um conhecimento novo. O time que te levou a fazer um faturamento hoje de 100K, 200K, 500K, não é o mesmo time que vai te levar a fazer 1 milhão. Por quê? Porque se esse time fosse o time que levasse você a 1 milhão, você já estaria fazendo. Porque você vai precisar de outros conhecimentos que essas pessoas ainda não têm. Não que você precise trocar. Talvez você precise promover treinamentos. Talvez você precise trazer essas pessoas para conhecer novos conhecimentos, novas pessoas, novos networks. Então, esse olhar do conhecimento ele é muito importante. E o conhecimento é o que vai fazer a sua liderança ser competente. Porque hoje, quando eu contrato, tem uma frase que fala assim, contrate alguém melhor do que você. Quem já ouviu essa frase? Vocês é de acordo com essa frase? Quem que é? Levanta a mão. Legal. Posso desconstruir a ideia de vocês? Estão preparados? Depende. Depende de qual área você está contratando. Se for para o operacional, excelente. Maravilhoso. Contrate alguém que faça melhor, mais rápido, que tenha mais agilidade. Mas se você está falando de liderança, uma pessoa de alta performance, gente, ela não vai aceitar ser liderado por alguém medíocre, alguém que não saiba mais do que ela. Ela precisa se inspirar. Ela precisa, se ela chegou em alta performance, ela foi moldada por alguém que sabia mais do que ela. Ela foi liderada por alguém que sabia mais do que ela. Então, sabe o que vai acontecer? Você vai contratar um líder. Ele tem ali um nível operacional, digamos, sabe fazer. Muitas vezes a gente faz o quê? Promove o bom colaborador, né? Ele sabe muito ali do processo, e daí a gente promove ele a líder. E daí você contrata e fala assim, está na hora de eu contratar uma pessoa mais inteligente que esse líder. Tem que seja melhor do que ele. Essa pessoa que entrou para ser ali o liderado, ele não vai ficar no seu time. Porque a partir do momento que ele vai entender, que vai falar assim, opa, aqui existe um platô, eu não cresço. A pessoa que está acima de mim, me liderando, não tem mais conhecimento, eu sei mais do que ela. O
Quem já se deparou com isso na realidade? Quem já trabalhou, assim, teve um líder que você fala assim, poxa, não aprendo nada com esse líder, né? Não tem uma coisa nova, uma coisa diferente, não tem admiração. Isso é fato. Então, por isso que essa frase ela não pode ser inteiramente aplicada. Eu preciso olhar o contexto. E quando eu falo de liderança, vocês são os principais líderes da empresa de vocês. Então, se vocês não inspiram, se vocês não trazem coisas novas, como que as pessoas que estão ao seu redor vai continuar na sua empresa e dando performance? Porque uma pessoa de alta performance, depois eu vou falar sobre perfil comportamental, ela é movida a resultado. Ela sai da casa dela para dar resultado. Quem tem dentro da empresa de vocês uma pessoa de alta performance, que vocês conseguem identificar? Bacana, isso é muito bom. Por quê? Essa pessoa, se você não acompanhar ela, não dá desafios novos, não dá para ela oportunidade de crescimento, ela vai sair da sua empresa e vai para o outro. Porque ela só sai da casa dela para dar resultado. Se ela não estiver dando resultado, se ela vê que ela está estagnada, ela perde totalmente a motivação e ela sai. Então, liderar profissionais de alta performance exige muito conhecimento. E o que vocês estão fazendo aqui, buscando conhecimento, vocês estão à frente de muitos empresários do mercado. De muitos empresários. Que muitos lá fora no mercado não sabem nem o que é gestão de pessoas. Acha que RH é fazer folha de pagamento. Que RH é ficar conversando com um funcionário. E não é isso. O RH ele teve uma mudança há uns 20 anos atrás para ser um pilar estratégico. Quando nós entendemos que pessoas que levam você para outro nível, eu preciso cuidar dela, do desenvolvimento dela, eu preciso saber recrutar melhor, eu preciso entender o perfil comportamental dessa pessoa. Qual é o mindset? Qual é o modelo mental dessa pessoa? E eu estou falando aqui nenhuma novidade, não. Não estou falando nada que, nossa, a ciência acabou de descobrir. Sabe por quê? Jesus usou esta técnica para recrutar os discípulos. Quando Jesus foi recrutar os seus discípulos, ele olhou o modelo mental de cada um. Você pode ver que cada perfil dos discípulos ele está voltado para o que eles executaram depois, que se perpetuou até hoje. Então, a gente precisa dar importância para isso. Se lá, há muitos anos atrás, isso já era, né, um ponto forte, por que você está negligenciando hoje? Por que você acha que não é importante você olhar se o perfil comportamental daquela pessoa é analítico, se ele é uma pessoa dominante? Daí, de repente, você contrata um vendedor hunt. O vendedor hunt é aquele que vai prospectar, é o que vai para a rua, é o que vai buscar influente. Que dentro da nossa mentoria eu expliquei cada perfil, né? Daí você contrata o influente, que é o quê? É o cara do relacionamento. Ele sai de casa para fazer amizade. É o cara que ele perde a venda, mas não perde o amigo. Daí o que você faz? O cara não me dá resultado, não bate meta. Nossa, eu dou o feedback, ele leva para o lado pessoal. O que eu estou fazendo? Ai, não consigo achar gente no mercado. Nossa, está muito difícil. Está difícil? Você não entende o perfil da vaga? Você não entende como contratar corretamente? Então, se você quer um vendedor hunt, que é aquele que vai para a rua bater meta, que ele é movido a desafio, você tem que ter um dominante. Você tem que ter o perfil executor, que vai mover sua empresa em performance. Ah, Priscila, agora eu preciso de alguém que cuida das minhas revendedoras, que é de relacionamento. Ok. Daí você vai fazer o quê? Buscar o cara do relacionamento, um influente, que é a pessoa que vai fazer relacionamento, vai tomar cafezinho, vai fazer ligação de vídeo. Ele gosta disso, da socialização, de pessoas. Mas não fala para ele bater meta, não. Nossa, ele vai dar desconto para poder não ficar ali mal com a pessoa. Então, não é esse tipo de perfil que você tem que contratar. Daí, quando você vai buscar uma pessoa para o financeiro, para o administrativo, daí a gente quer, de repente, falar assim, eu vou buscar alguém ali que é muito metódico, né? Mas é rotina, gente. Se eu contrato uma pessoa que é o conforme, como a gente fala,
ele vai ficar ali preso aos detalhes, porque ele é perfeccionista. A planilha nunca vai estar boa. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Ele é tão perfeccionista que ele não consegue entregar. Daí você tem que fazer o quê? Contratar a pessoa que é o S, que é o estável. Ele gosta de rotina, ele gosta de trabalho em equipe. É a pessoa que vai depender de você? Vai. Em alguns momentos, ela não consegue tomar decisão sozinha. Ela precisa ali do apoio, porque ela é totalmente de socialização. Ela gosta do contato, da colaboração das pessoas. Mas, para o seu administrativo, que você precisa o quê? Que a pessoa cumpra rotinas, ela precisa fazer todo dia a mesma coisa, entregar o prazo naquela data, ela tem que ter uma agenda. Você tem que ter uma pessoa com esse perfil comportamental. Então, quando você entende os perfis, e quando eu falo de perfil, a gente não é um só o tempo todo, tá? O perfil comportamental, sempre você tem 2 predominantes, e os outros você é treinável. Por isso que você pode treinar as pessoas, desenvolver, porque nós possuímos os 4 perfis dentro de nós. E, geralmente, é um retrato do momento que você está vivendo, aquele perfil. Às vezes, você vai aplicar um teste de comportamental, ele vai dar alto D. E é o momento que você precisa o quê? De relacionamento. Você imagina o Gustavo, eu vou trazer o exemplo dele, né? Sendo alto D o tempo todo. Ele não conseguiria manter relacionamentos. Que hoje, a estratégia de negócio dele é voltada para quê? Relacionamentos. Ele precisa gerar relacionamentos. Então, ele precisa desenvolver o quê? O influente dele. Porque o D, às vezes, ele vai falar assim, ó, ele é tão voltado para resultado, que, às vezes, tomar um café, para ele está perdendo tempo, porque ele podia estar executando outra coisa, ele tem que bater meta. Só que daí ele precisa entender o momento da situação. Qual é o momento do meu negócio? E é isso que os donos de empresa se perdem. Eles falam assim, não, eu preciso etiquetar a peça aqui, eu preciso colocar no sistema. Mas você está fazendo o quê para crescer sua marca? Você está indo lá no Instagram, gerar conexão? Você está indo nos eventos? Você está participando das comunidades? Você está chamando a sua revendedora? Então, o alto D, o executor, às vezes, ele se trava por conta disso. Então, a gente precisa treinar os perfis. E existe, gente, quem aqui já ouviu falar sobre o Fórum Econômico Mundial? É muito discutido. Nesse fórum, são vários países que vêm discutir assuntos econômicos. Eles vão discutir sobre várias coisas. E uma das coisas que foi discutido no último Fórum Econômico é sobre as habilidades essenciais para as empresas se manterem no mercado atual. Não é nem para vocês crescerem, tá? Não é nem para vocês terem um crescimento, é para se manter no mercado. E quando a gente precisa olhar esses dados com muita importância, com um olhar muito crítico. Por quê? Grandes empresas lá atrás, que não acompanharam isso, que não deram importância para isso, isso é besteira, talvez nem estejam hoje aqui para contar a história. Vocês querem que eu dou um exemplo? Quem se lembra aqui da câmera fotográfica? Você tinha que colocar um filme lá e tirava foto, depois tinha que mandar para revelar, e não sabia nem se a foto tinha ficado boa. Quando surgiu os primeiros smartphones e foram digitalizando isso, as empresas de câmera fotográfica, isso aí não vai dar em nada. Não, imagina, isso é besteira. Nós estamos consolidados no mercado. Todo mundo ama foto. Quem tem uma câmera hoje aí em casa? Uma câmera, sem ser o celular. Não acompanhou o mercado. Então, a gente precisa dar atenção para o que isso fala, porque é um estudo. Eles estudam a sociedade para saber o comportamento humano e tecnológico para trazer assim, olha, para a sua empresa sobreviver, para se manter no mercado, vocês precisam ter essas habilidades. E eu vou passar para vocês aqui algumas. Solução de problemas complexos. Mas isso é tranquilo. Será? Dentro da sua equipe, você consegue identificar alguém que consegue resolver, solucionar problemas complexos? Isso é uma habilidade que você precisa começar
a treinar a sua equipe. Como que eu faço isso? Deixa eles resolverem. Deleguem. Acompanhem, não delarguem. Porque delargar é diferente de delegar. Mas você precisa começar a treinar, porque senão a sua empresa ela não vai se manter no mercado. Pensamento analítico e crítico. O que é esse pensamento? É você analisar os dados. Aqui eu vi que alguns já têm DRE, né? Quem tem DRE? Como que vocês olham os dados que está ali? Porque para quem assim não desenvolveu esse pensamento, vai ver aquele monte de números, certo? Quem quiser falar depois pode falar, tá? Mas o olhar analítico é você olhar as colunas e saber qual é a ação a ser tomada. É tomar a decisão. Por quê? Você olhar um gráfico, olhar um relatório, para que você não tome nenhuma ação, não serviu de nada. Ele só tomou tempo. Ele só está lá para estar. Então, esse tipo de comportamento e de habilidade, vocês vão precisar desenvolver. É entender assim, nossa, meu CMV está alto, mas por que ele está alto? Ah, porque eu tive uma demanda alta, entrou mais funcionários, entrou isso. Então, não está alto, foi algo que teve um pico de crescimento. Isso é análise crítica. Agora, vamos supor que aumentou meu CMV, meu custo da mercadoria, mas por quê? Ai, nossa, não sei. Como não sabe? Você entende? Vocês têm que aprender a fazer essa análise. Criatividade e negociação. É uma habilidade não de criar coisas, mas de olhar com uma visão de uma forma diferente para aquele problema. Quem está enfrentando o problema do ouro, do aumento do ouro? Nossa, ninguém? Todo mundo, certo? Quem vai sair na frente? Quem tiver criatividade para olhar para esse contexto de forma diferente. Olhar para o mercado e falar assim, tá, o ouro está alto, não tem o que eu fazer, certo? O que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar uma solução, uma criatividade, vou fazer uma campanha, eu vou baixar a camada, eu vou fazer isso, eu vou comprar mercadoria XY. Você entende? Agora, você ficar ali reclamando, o ouro está alto, vai resolver o seu problema? Então, isso é a criatividade. Não, às vezes, as pessoas pensam que criatividade é para criar produto novo, coisas novas, mas não. A criatividade é para você resolver, solucionar problemas. E negociação, às vezes, as pessoas falam assim, eu não sou do comercial, eu não sei vender. Gente, hoje, quem não tiver a habilidade para negociar, você não vai ter um negócio, você não vai ter um emprego. Por quê? Às vezes, eu vou fazer entrevista com um candidato, ele não consegue negociar nem a pretensão salarial dele. Você pergunta assim, qual é a sua pretensão salarial? Não sei, qualquer coisa. Gente, qualquer coisa. A pessoa não consegue nem saber o valor que ela tem, nem o valor profissional. E isso é algo que eu avalio. Por quê? Se é uma vaga que eu preciso que essa pessoa esteja em constante negociação, que é a maioria das vagas, você precisa negociar com o seu funcionário, você precisa negociar com o seu líder, você precisa negociar com o seu chefe. Às vezes, você quer emendar um feriado, você não sabe nem negociar. Você entende? Então, essa habilidade, a pessoa precisa ter. Mas eu tenho vergonha. Gente, não pode. Isso, se você não tiver essa habilidade dentro da sua empresa, você vai ficar o tempo todo no operacional. O tempo todo. E vai delegando tarefas pequenas para os seus funcionários de negociar. Às vezes, você pode pedir para ele negociar um boleto, um prazo mais estendido, uma entrega de uma mercadoria, qualquer situação que você saiba que dá para ele resolver. E daí você começa a desenvolver esse senso nele. Porque se você não faz na prática, ele não vai saber que isso é uma negociação. Por quê? Está muito forte na nossa mente que negociação é vender, e não é só vender. Flexibilidade cognitiva e inteligência emocional. O que seria flexibilidade cognitiva? É a maneira que eu consigo reaprender, aprender coisas novas. Quem já conheceu aqui alguém que tem a síndrome Gabriela? Vocês conhecem? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Está cheio de funcionário assim, gente. E como que você quebra esse padrão?
Você treinando ele ter flexibilidade cognitiva de desaprender algo, porque se ele falou que sempre foi assim, ele aprendeu com alguém que sempre foi assim. Então, você tem que quebrar o padrão. E, muitas vezes, quem faz isso, implanta essa cultura, é os donos. Que o funcionário chega lá cheio de ideia. Olha, vi um podcast, isso, aquilo. Vamos fazer? Ah, não vai funcionar. Aqui na minha empresa não funciona. O que você está implantando? Síndrome da Gabriela. Daí vai vir um funcionário novo. Ah, não, nem tenta, nem vai lá falar. Aqui é assim, sempre vai ser assim. Então, vocês têm que mudar o quê? A mentalidade de vocês primeiro. Vocês precisam primeiro entender que vocês têm que ter flexibilidade cognitiva de desaprender algo que vocês aprenderam, reaprender e aprender coisas novas. Priscila, mas eu fazia sempre assim, eu aprendi assim, ok, vamos desaprender? Vamos reaprender agora? Agora está na hora de buscar coisa nova. Está na hora de você aprender uma habilidade nova. E, às vezes, a gente faz o quê? A gente quer só buscar habilidade nova, só conhecimento novo. E o velho fica lá. Daí você se trava dentro da sua empresa, porque você vai querer continuar fazendo o mesmo. Einstein já falava. É burrice você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se ele está dizendo isso, quem somos nós para discordar, né? A gente vê na prática que, se a gente quer resultado novo, a gente tem que mudar comportamento, ambiente, pessoas, mentalidade. Inteligência emocional. Aqui eu acho que é um dos pilares principais, principalmente na era que nós estamos. E o que é inteligência emocional? É o entender que o outro é outro, tem as dores dele, tem as dificuldades, o tempo dele. Então, eu preciso aceitar que nem todo dia você vai estar bem, porque nem a gente está bem todos os dias. Tem dia que a gente está um porre, não é verdade? A gente está chato pra caramba. E daí tem dia que o funcionário não está muito bem ali, e você já fala assim, ai, manda embora, pelo amor de Deus, olha, cara fechada. Então, isso é o quê? Falta de inteligência emocional. Falta de olhar para o outro, entender o que está acontecendo. Não é para você também transformar sua empresa numa clínica de recuperação. Já falei isso para você. A gente não recupera ninguém, tá? A clínica de recuperação é outro lugar. Você desenvolve, você capacita, você treina, você disciplina, você educa, você cuida. Quem tem estagiário aqui? Quem tem estagiário? E cobra a performance deles. Tem que bater meta, tem que encontrar. Quem cobra isso? Ou só dá a tarefa? Pode falar, gente. Aqui é o momento da gente aprender junto. Por que eu falo isso? Geralmente, um estagiário é o bebê. É o que você vai cuidar. Daí você contrata o estagiário porque você quer ter um funcionário para te ajudar e você quer performance. Você quer que ele entregue, porque vai custar mais barato. Só que é aquele funcionário que ele não vai deixar você sair do operacional. Você vai ter que estar ali o tempo todo cuidando dele. Ai, será que ele cadastrou certo essa peça? Ai, nossa, será que ele mandou certo o correio? Você não vai sair do operacional. Então, entender o estágio para você contratar a pessoa certa vai fazer com que você tenha economia e crescimento. Porque, às vezes, a gente olha só para o financeiro. O erro dos empresários é olhar só para o custo, digamos, mas não olha para a necessidade que você realmente precisa. E, logo a mais, eu vou passar para vocês como vocês vão estruturar isso, a contratação de uma pessoa júnior, uma pessoa pleno, uma sênior, e o que elas entregam. Gestão de pessoas e uso de tecnologia. A gente precisa entender de pessoas, gente. A gente precisa entender de gente. Porque o seu cliente é gente, o seu fornecedor é gente, o seu funcionário é gente, você é gente. Se você não entender que as pessoas elas se comportam de formas diferentes, elas têm necessidades diferentes, você não consegue ter uma empresa de performance. E, quando eu falo isso, você precisa entender temperamento. Nossa, eu vou ter que entender isso? Vai! Você tem que entender, porque você tem que entender se o seu cliente é um cliente sinestésico, desculpa. Se ele é um cliente que é aquele cliente que, assim, ó, sabe quem compra pela internet? Geralmente é aquele perfil que ele é muito metódico. Ele já pesquisou, ele já viu tudo, então ele já compra. O sinestésico, não, minha filha. Ele vai querer sentir, ele quer pegar.
Ele quer ver o caimento da roupa ou da peça. E se você não tem esse conhecimento, como você vai passar para a sua revendedora, para ela aumentar o ticket médio dela de vendas? Porque ela tem que entender que existe perfis diferentes, temperamentos diferentes. Se você for vender para uma pessoa que tem um temperamento colérico, não adianta você mostrar a maleta inteira para ela. Ela já sabe o que ela quer, ela não quer perder tempo. Eu quero o brinquinho de ponto de luz que eu vou em tal lugar. Não adianta você querer mostrar. Agora, se você pega uma pessoa sinestésica, ela quer provar tudo. Ela quer ver tudo. Ela quer ver o que combina, o que não combina. Então, a sua revendedora, ela precisa entender isso. Ela precisa ter esse conhecimento. E vocês, como dono de empresas, têm que ter a obrigação de treinar essas pessoas. Buscar conhecimento para poder replicar para eles. E o uso de tecnologia. É primordial. Hoje, quem que vive, fazendo ali tudo na papeleta, papel? Alguém tem, gente? Aqui alguém tem um controle assim, que é no papelzinho, no caderno? Não? Que bom. Temos uma. Está na hora da gente mudar para a tecnologia. Sabe por quê? Tem duas. E, às vezes, a gente fala assim, como pode? Eu sei, é difícil, gente, é complicado mesmo, mas se você não tiver a habilidade de usar a tecnologia, infelizmente, você não vai galgar outros níveis, você não vai crescer, porque você não consegue ter números, você não consegue sair do operacional, você não consegue ter estratégia, você não vai olhar o seu negócio com uma forma sistêmica. E o uso da tecnologia, ele vem tanto para conectar, quanto também para poder fazer toda a gestão do seu negócio. E, às vezes, eu falo que tem pessoas que ainda não sabem nem usar assim, um Google Meet, uma chamada de vídeo, não sabem fazer uma apresentação. E está tudo bem não saber, mas busque o conhecimento. Vocês saiam daqui agora, quem não sabe mexer com essas ferramentas, tem a tarefa, hein? Vai ficar com tarefa no próximo encontro, eu quero perguntar quem já aprendeu. De saber fazer treinamentos pelo Meet. De saber compartilhar. E você quer que eu falo para você? Eu estou aprendendo isso agora também. Por quê? Eu não tinha necessidade de fazer treinamento online. Daí o Gustavo veio para mim com o desafio. Eu falei, caramba, e agora? E olha que eu estou falando que eu estou buscando conhecimento o tempo todo, mas eu não havia necessidade de fazer isso. Eu fui buscar o conhecimento. Eu fui buscar como usar essa ferramenta. Então, não se envergonhe, gente. Não se sinta envergonhado de falar assim, eu não sei isso. Isso não é vergonha. Isso é você tem a consciência do que você precisa treinar. Por quê? O Google Meet hoje é o que aproxima você das suas revendedoras. Porque, senão, você vai estar preso à sua geolocalização, aonde você consegue reunir as pessoas. Com a internet, você consegue colocar todas as suas revendedoras num treinamento online e passa isso de forma como se fosse um presencial, digamos assim. O conhecimento é transmitido. Então, o uso da tecnologia é o que vai fazer vocês também aí se manter no mercado. E programação e análise de dados. Não é para vocês se tornarem aqui programador de sistema, tá, gente? Não é isso. Mas o que é essa habilidade? A UP. Se você não entender o que você vai precisar de relatório, como que você vai pedir para que eles façam para você? Então, não é para você aprender a fazer aqui a programação de código. É você entender a lógica do sistema. E por que eu falo isso? Eu vou contar uma experiência que eu tive profissionalmente com a área de tecnologia. Eu tenho mais de 15 anos de mercado, de profissão. Tenho só essa carinha de novinha, tá? Mas a minha área era focada no trabalhista. Era totalmente voltada para a folha de pagamento. Fazer ali os cálculos, gerar toda a informação. Lá em 2018, a gente teve uma mudança no nosso governo gigante, que foi a entrada do e-social. Quem conhece aqui o e-social? Olha, busquem saber o que é e-social. Por quê? Se vocês vão sair daqui para contratar funcionários, vocês têm que entender o que é o e-social. Por quê? Vocês vão ter que ter entregas trabalhistas. Mais uma coisa chata, mas que vocês vão precisar entender. E essa mudança fez o quê? O mercado virar de ponta cabeça com relação à nossa área. Porque aquelas pessoas que era síndrome de Gabriela, teve que desaprender
e reaprender como fazia a folha de pagamento, como enviar esse envio para o governo. E, nesse momento, foi a sacada que eu tive. Que eu falei assim, bom, não tem ninguém no mercado que está falando sobre isso. E as pessoas totalmente perdidas. Eu comecei a ler o manual de programação lá do governo para entender o que ele usava para validar os dados, porque a gente mandava informação, voltava tudo, não ia essa informação, a gente ficava perdida. Então, eu falei, calma, eu vou entender isso aqui. E foi quando eu aprendi como o sistema funciona por trás. Porque eu sabia fazer no papel. Se me der um papel e falar, calcula uma férias para mim, vou te calcular rapidinho. Mas e o sistema? Como que ele faz? Como ele valida essa informação? E comecei a dar treinamento sobre isso. Uma empresa de tecnologia ficou sabendo de mim, me chamou, me convidou para trabalhar com eles, mas não no RH, na programação do sistema. Eu fiquei super assustada. Eu falei, olha, eu não sei o código aí do Java, não sei nada disso. Ele falou, não, a gente precisa de alguém que sente do lado do programador e fala, o cálculo é assim, a informação é aqui, isso, ele vai fazer a fonte. Eu trabalhei por 1 ano e meio com essa empresa desenvolvendo sistema de folha de pagamento. Então, é esse conhecimento. Até hoje, eu não sei programar, não sei fazer uma linha de código, mas eu sei como funciona e como eu peço isso. Então, você entender o que você precisa de dentro do seu aplicativo, dentro do seu sistema, você até melhora o próprio sistema. Você dá a oportunidade deles conseguirem trazer novas informações para vocês. E analisar. Então, você aprender a analisar aquele dado. Porque, às vezes, você puxa e vem dado totalmente discrepante. E você vai assim mesmo. Você tem que aprender a analisar, porque pode falhar, pode ter erro, pode ter uma lacuna, pode ter uma falha. E, se você não sabe analisar os dados do seu negócio, às vezes, um custo. Às vezes, você sabe que aquele brinco te custou R$5. De repente, no sistema, ele saiu por 15 ou 50. Você não vai analisar de onde vem aquele erro, de onde está? Então, essa é a parte da análise, é da onde vem a informação. E eu vou passar para vocês agora, quanto à parte ali de habilidades, ficou bem claro para vocês o que vocês precisam para se manter no mercado? É para se manter, gente, não é para crescer. Eu vou passar para vocês uma ferramenta, eu vou usar aqui, deixa eu ver se eu consigo, que é a matriz da liderança. Essa matriz, eu vou trazer, eu coloquei assim, mas eu vou trazer de uma forma bem simples, que é quando você vai saber qual é o funcionário que você vai demitir. Quem tem dificuldade aqui, gente? Para demitir? Tá. Saibam que demissão ela é ferramenta de gestão. Ela é ferramenta de gestão. Você vai precisar desligar em algum momento alguém do seu time. Mas qual que é esse momento, Priscila? Qual que é o momento que eu tenho que treinar? Qual é o momento que eu tenho que promover? Qual é o momento que eu tenho que educar? Então, eu vou ensinar para vocês essa matriz. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer como se fosse um gráfico. Eu vou mudar a cor. Deixa eu mudar. Aqui. Nossa, eu não sou boa para desenho também. Vamos pensar que aqui é um gráfico. Aqui vai estar os resultados. E aqui está ligado a valores. Que valores são esses? Os valores da sua empresa. Os seus valores. Aquilo que você não negocia. Então, aqui é os resultados que a pessoa entrega. Aqui são relacionados aos valores. E aqui eu tenho um quadrante. Quando eu tenho valores baixos e resultado baixo, o que eu faço com essa pessoa? Eu demito ela. Mas agora, quando eu tenho valores altos e resultados baixos, o que eu faço? Eu treino. Quando eu tenho valores baixos
e resultados altos. O que eu faço com essa pessoa? Eu educo. O que é valores baixos? Como que eu faço para mudar um valor de uma pessoa? Alguém se arrisca? Como que você altera um valor, algo que a pessoa, uma crença, pelo exemplo, sendo um mentor? Aqui nesse estágio, não adianta, eu já vou falar sobre ele, mas você tem que ser um mentor dele, um coach, ele tem que ter um exemplo. E eu aqui tenho, quando é valores alto e resultado alto. Opa. Aqui vocês vão entender, né? Você vai promover essa pessoa. Tem segredo, gente, fazer gestão de pessoas? Claro, pode fazer. Espera aí, só um microfone, que às vezes pode ser a dúvida de outras pessoas. Tá. Priscila, uma pergunta rapidinha. Eu sou Vitória, da Scarpini de OL, no Rio de Janeiro. Na parte do valores baixos e resultados altos, quando se trata de caráter, que não é treinável, né, que não é... Mas você faça mentoria, a pessoa é antiética. Eu nem tenho funcionário ainda, mas me veio essa dúvida, assim. Dá resultado alto, mas você vê que a pessoa não tem ética, não tem caráter. Valores nesse sentido. Não demite também? Ou... Daí nós estamos falando de princípios. Sim. Então, a pessoa tem um princípio, mau caráter. Essa pessoa não tem que estar na sua empresa. E você tem que filtrar isso, de repente, no seu processo seletivo. Eu vou conseguir filtrar 100%? Não, porque nós lidamos com pessoas. E, às vezes, a gente também somos pessoas, a gente passa. Mas aqui, valores, o que é o valor? O valor na minha empresa é que as pessoas se capacitem, que as pessoas busquem conhecimento, crescimento, inovação. A pessoa não participa de nenhum treinamento que você faz. Ela não vai em nenhuma reunião. Valores baixos. Por quê? O valor da minha empresa não é conhecimento? Mas ela me entrega muito resultado, Priscila. É uma pessoa assim, não participa das reuniões, não participa de treinamento, não faz ali o checklist que precisa, mas entrega muito resultado. Ok. Você tem que ser o coach dela, o mentor. O que é o mentor? Vai fazer pelo exemplo. Fulano, olha, eu sei que está corrido, que você está entregando resultado, estou super feliz com você. Vamos fazer uma call de 15 minutos aqui, para a gente repassar alguns pontos? Tem umas coisas novas. Eu participei de um treinamento, de uma imersão, quero trazer para você. Eu vi que você não participou do evento. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo o mentor dela. Então, você só muda, porque da próxima vez ela vai falar assim, cara, se eu não participar da aula, ele vai me chamar 15 minutos para conversar. Daí ela vai começar a participar. Agora, princípios eu não mudo. Caráter eu não mudo. Então, se você já percebeu esse desvio de caráter, demita. Não continue. Tá? E o que é o maior erro dos donos de empresas, dos profissionais? Né? É confundir esse profissional aqui com esse profissional aqui. Tem muitas empresas que elas tentam treinar esta pessoa. Ela aplica treinamento e não nesse aqui. Por quê? O que é esse aqui? Ele tem um valor alto já. Ele já está alinhado com a cultura da sua empresa. Só que o resultado dele está baixo. O que pode estar refletindo nesse resultado? Às vezes, você precisa dar um treinamento de liderança, um treinamento de comunicação, um treinamento de Excel, um treinamento do sistema. Por quê? Para poder aumentar a performance daquela pessoa, aumentar os resultados, porque ele já está alinhado com a sua cultura. E daí você tenta treinar esse cara aqui. Esse cara você não adianta treinar. Você tem que educar ele pelo seu exemplo. Vocês acharam difícil isso aqui? Não é fácil fazer gestão de pessoas, gente? É fácil, não é? Eu falei para vocês, é fácil, eu adoro. Mas é porque, às vezes, a gente fica querendo errar. E a gente não promove esse cara aqui também. A gente vê que o cara está entregando o resultado, está com os valores da empresa alinhado, e daí você vai deixando o cara lá na geladeira. Você vai deixando aquela
sua revendedora lá na geladeira. Ah, está entregando resultado. Nossa, tem um fit cultural com a minha empresa incrível. Só de eu olhar, ela já sabe o que eu quero. E o que você está fazendo para ela? Você vai perder? Você vai perder. Então, por isso que você tem que pegar esse quadrante, coloque os nomes, dê nome agora. Quem que você precisa chegar na sua empresa segunda-feira e demitir? Não perca tempo, gente. Já coloca o nome aqui. Valor baixo, resultado baixo, já manda embora. Segunda-feira já manda embora. Quem que é a pessoa que está com valores altos e resultado baixo? Já senta com ela. Vamos fazer um PDI? Ah, mas o que é PDI? Programa de Desenvolvimento Individual. Está não sei fazer isso. Pega uma folha, anota o que ela tem de dificuldade. Olha, estou vendo que o seu resultado está assim, assim, assado. Por que está assim? Ai, nossa, eu estou com dificuldade no sistema. Não estou conseguindo tirar esse relatório. Nossa, está dando erro. Você está entendendo que a dificuldade do resultado dela é porque ela não está sabendo mexer com a ferramenta? E daí você vai falar assim, ah, bacana. Então, vamos fazer assim. Na próxima semana, daí você alinha ali o prazo, vamos fazer um treinamento sobre essa ferramenta. Fica bom para você online, quer presencial, você vai estar desenvolvendo e treinando. O que você vai estar fazendo com a sua empresa? Você está puxando ela para ter performance. Já coloca o nome da pessoa que você precisa promover. E, às vezes, a promoção não é só financeira, gente. Às vezes, o empregador ele pensa que assim, eu tenho que só dar salários altos, né? Nem todo mundo é motivado a dinheiro. Você precisa entender o seu colaborador. Qual que é o momento dele? Às vezes, é um desafio novo. Às vezes, você precisa entregar um desafio novo para ele. Porque tem pessoas que estão, de repente, na sua equipe, ganhando ali um valor realmente que condiz com a função que está desempenhada, mas, por ele ter valores altos e resultados altos, ele é um dominante. Ele quer mais resultado. Ele quer mais desafio. Daí cabe a você ter esse olhar de desenvolver. Certo? E quem você precisa ser mentor é aquela pessoa que você tem que trazer para próximo de você, para que você consiga liderar pelo exemplo. Tá? Tudo bem até aqui? Eu acho que eu estou dentro do meu tempo, nem... Acho que é aqui, né? E o pilar da contratação agora. Quem tem dificuldade para contratar? Nossa, poucas pessoas, né? Ninguém tem essa dificuldade de encontrar um profissional para trabalhar na empresa? Pode erguer a mão, assim, bem alto. Fiquem felizes, tá? Porque essa é uma dor de todas as empresas. Por quê? Porque, às vezes, não tem essa habilidade para fazer as análises, contrata para dar oportunidade. Gente, se vocês querem uma empresa de performance, para de dar oportunidade. Ai, Priscila, o que você está falando? Para de querer colocar a sobrinha, o sobrinho, tio. Ah, mas tem que dar oportunidade. Ele vai te entregar performance? Se ele te for entregar performance, que você vai descrever no seu cargo. Ah, eu preciso de uma analista, tem que ter isso, isso, isso. Ok, pode contratar. Agora, contratar só porque é alguém próximo, você vai estar errando. Você não vai ter performance dentro da sua empresa. Então, quando às vezes a gente fala assim, ai, para de dar oportunidade, eu sei que tem muita gente que já deve ter virado os olhos para mim, ter me criticado aqui, falado, nossa, mas é porque é com esse olhar da contratação. Aquela pessoa preenche os requisitos? Se preenche, ok, ela é um profissional adequado. Se não preenche, pare de dar oportunidades. E como eu já tinha falado para vocês, vocês têm que usar a demissão como uma ferramenta de gestão. Ela não pode se demorar, gente. Vocês não podem ficar com dó. Ah, mas aquela pessoa é boa, aquela pessoa é isso. Caráter, princípios, honestidade, a gente está colocando isso como se fosse um requisito assim, excepcional. E isso é básico. Isso tem que vir de fábrica, digamos assim. Então, pare de falar assim, não manda embora porque ela é honesta. Nossa, ela é muito honesta. Ok, ela tem que ser honesta mesmo, É uma coisa mais básica. Então, parem de olhar para isso. Comece a olhar para resultado, comece a olhar para performance, porque daí vocês vão parar de colocar emoção no negócio de vocês. Por quê? Sabe quem ama o negócio de vocês? Que veste a camisa, que vai fazer tudo, até a última gota? Vocês.
Ah, Priscila, mas eu quero um profissional que vista a camisa, que isso. Então. Vocês vão ser as pessoas que vai mais amar os negócios de vocês. Vocês podem ter profissionais de performance. Mas quem vai vestir a camisa da sua empresa são vocês. E eu vejo muitos donos que não vestem a camisa da empresa e quer que o funcionário vista. Ele não se coloca num treinamento, ele não tem proximidade com os colaboradores, ele não entende, ele não quer fazer gestão de pessoas, acha que ter alguém cuidando de pessoas é besteira, é perca de tempo, perca de dinheiro. Se você não consegue ter alguém para cuidar das pessoas, cuide você. Mas alguém tem que cuidar, porque senão a sua empresa não vai performar. E aqui a gente vai falar um pouquinho rapidamente dos perfis comportamentais, porque, como vocês viram na aula, é um tema que vai horas para falar. Então, vou falar super rápido. Quando eu for contratar alguém, eu já explanei isso, eu preciso ter uma análise comportamental desse perfil. Mas antes de eu ter uma análise comportamental, eu preciso fazer o quê? A descrição da vaga. Eu trabalho com recrutamento e seleção. Hoje não atuo mais tanto, porque tenho outras demandas, mas faço eventualmente para algumas empresas, inclusive para o Gustavo. E a primeira coisa que eu peço quando ele abre uma vaga para mim, eu falo, manda a descrição da vaga. Eu preciso saber o que aquela pessoa vai fazer. Eu preciso saber qual é o perfil comportamental que ela precisa ter. Quais habilidades aquela pessoa precisa ter. Qual é a formação acadêmica. Ah, mas nem é mais importante, Priscila. Eu vou falar para vocês que é importante, eu vou explicar mais na frente a importância de ter formação acadêmica. Porque quando vocês começarem a estruturar a empresa de vocês para ter cargos e salários, se você não levou isso em consideração, vai virar uma salada o seu RH. Porque você já vai ter contratado alguém que teria que ter pós-graduação para te entregar um resultado que não está entregando, pagando um salário para uma pessoa que não tem essa especialização e você não vai poder fazer nada, a não ser dispensar ela. Ou fazer com que ela estude. Mas ela vai levar tempos. Porque conhecimento ele é como se fosse uma pilha, né? Você vai empilhando conhecimento e experiência. Então, quando você tem toda a descrição ali, que depois a gente vai passar, você vai entender, olhar para aquela vaga. Então, o dominante é o perfil que a gente chama de líder, que é o executor. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Se você quer um vendedor hunter, você tem que pegar um dominante, que é o cara que vai sair da casa dele para dar resultado. Ele vai para cima, ele vai perder o amigo, mas não vai perder a venda, ele vai fazer acontecer. O comunicador, que também é conhecido como influente, é o persuasivo. Então, é a pessoa do relacionamento. É a pessoa que vai te conectar, vai conectar sua marca com outras pessoas, vai fazer com que crie mais solidez, mas não é o cara que vai vender. Então, eu preciso entender. Não, esse vendedor eu preciso para isso. Então, fica muito mais clara a sua contratação. O planejador é o estável. É o típico perfil administrativo. É o tipo de perfil que cumpre o quê? Rotina, é tranquilo, segue processos, entrega, é sociável, é uma pessoa que entrega o serviço. E, só recapitulando, quando Jesus contratou, vamos falar que Jesus está contratando os discípulos, tá? Trazer aqui para a nossa realidade de empresa. Teve um perfil que ele não trouxe para o time dele. Olhando aqui, quem participou da nossa aula, quem arrisca dizer qual que é o perfil que ele não trouxe para o time, para ser discípulo? Alguém arrisca? O estável é esse. Esse aqui é o analítico. Quem acha que é o analítico? Erga a mão. Quem acha que é o estável? Está dividido? Quem não quer palpitar, tudo bem, tá? Mas, se você olhar, não tem um analítico. Não tem um discípulo analítico. Não tem nenhum perfeccionista. Porque perfeccionista não entrega. Ele não faz, ele procrastina. Você imagina Jesus depender de um analítico para levar a palavra dele para o continente. Ai, esse texto não ficou bom.
Nossa, eu vou refazer. Nossa, essa pregação não deu certo. Não vai fazer. E você querendo contratar de qualquer jeito as pessoas para estar na sua empresa, para performar. Então, você precisa entender. Priscila, mas eu nunca vou contratar um analítico? Lembra que eu falei para vocês que nós temos os 4? Se ele for predominante, você tem que entender que ele não vai te entregar. Você tem que aceitar. Que ele vai estar tão assim, metódico, que você vai pedir uma planilha, ele vai levar um mês e ainda vai falar assim, olha, não ficou boa. Ele não entrega. Se para você está tudo bem, ok, pode contratar. Agora, o estável, ele é a pessoa que entrega, ele faz, ele vai precisar da sua ajuda, ele vai perguntar, olha, é esse dado aqui mesmo que você quer? Ele vai ter essa socialização. Está abrindo a mente de vocês agora para uma contratação de perfil? Que bom. E a descrição de cargo. O que eu coloco nessa descrição de cargo? Eu vou colocar ali as atividades. Quem que lembra? As atividades é o quê? Ótimo. Leva mais que 30 minutos. Então, não adianta você ter 50 páginas, misturar tarefa com atividade. Eu preciso das atividades. Escolaridade. Qual é a escolaridade que esse cargo exige? Quais são as experiências, habilidades e perfil comportamental? Agora, vocês sabem. Então, vocês sabem que existe esse perfil comportamental. Então, vocês conseguem analisar. Eu estou precisando de uma pessoa de relacionamento. Então, eu preciso de um perfil comportamental X. Como contratar de forma eficiente, alinhada às necessidades do cargo? Então, quando eu consigo fazer toda essa descrição, eu consigo fazer uma contratação eficiente. Eu consigo avaliar o que aquela pessoa pode entregar dentro da sua empresa. E nós temos os níveis profissionais, que é júnior, pleno e sênior. Tem empresas que têm ali outras nomenclaturas, nível 1. E aqui, esse ano vai ser um presente enorme dentro da Carbo, porque nós vamos ter a estruturação de cargos e salários. Vocês vão aprender a fazer isso. Vocês aprendem a fazer de revendedora, certo? Então, vocês já estão aí meio caminho andado. Mas, para quando você estruturar a sua empresa, você precisa disso, para você ter um crescimento, para você reter talentos, para você atrair talentos. Porque quando a gente fala de endomarketing, eu estou falando do marketing da sua empresa. Ela precisa ter uma marca de empregabilidade. As pessoas têm que desejar trabalhar com vocês. Quem aqui, antes de se tornar dono de empresa, tinha o sonho de trabalhar numa empresa? Você, nossa, quem? Olha, tem bastante. Por quê? Quem que quer responder? Por que você queria trabalhar naquela empresa? Ninguém quer participar? Plano de carreira, o que mais? Mas como que você sabia desse plano de carreira? Então, você precisa divulgar a sua empresa, os bastidores, de como as pessoas gostam de trabalhar lá. Olha só, porque, para mim, talvez um valor importantíssimo é a empresa ela ter responsabilidade com o meio ambiente. Então, eu sou uma pessoa que gosta de animais. Então, para mim, isso é um valor muito importante. Se a sua empresa não fala isso, eu não vou atrair esse talento. E, às vezes, é um talento muito importante, de alta performance. Como que eu me conecto? Falando sobre isso, falando sobre esse valor que a minha empresa tem. Às vezes, o valor de um talento é a parte do conhecimento. Daí, você faz um treinamento lá com a sua equipe, e você nem posta isso, você nem fala. Como que as pessoas vão saber que você promove treinamento, que você tem ali o desenvolvimento das pessoas, que para vocês é um valor que vocês pactuam? Então, às vezes, as pessoas elas falam assim, eu quero trabalhar naquela empresa porque, nossa, eles vão para mentoria, eles tem treinamento, faz isso. Então, veja que é um valor. A marca empregadora ela está muito relacionada ao que você coloca para as pessoas ver. E aqui eu coloquei um exemplo de um cargo júnior. Coloquei um exemplo de salário, tá, gente? Então, vamos supor, um júnior vai ganhar um salário de R$2.000. Qual que é a escolaridade de uma pessoa júnior? Ela precisa, pelo menos, estar graduando ou graduada. E ter, no mínimo, 2 anos de experiência. Isso é experiência no mercado, como um todo. E essa pessoa ela só faz o quê? Ela tem a capacidade de auxiliar. Ela auxilia você dentro da empresa.
Para um nível pleno, você tem um salário maior, vamos colocar ali que é de R$ 3.000, e essa pessoa, a escolaridade dela é de graduando e pós-graduando. Ela já está fazendo uma especialização. E ela já deve ter por volta de 5 anos de experiência no mercado. E essa pessoa ela consegue auxiliar, analisar e planejar. E depois a gente vem pelo sênior, que tem ali um salário maior, e essa pessoa ela tem pós-graduação completa e, às vezes, até já um MBA, uma especialização e mais de 10 anos de experiência. Esse profissional ele tem capacidade de auxiliar, planejar e decidir. Sabe onde está o erro? Quer que eu falo para vocês? Você contrata um júnior com salário de sênior e pede para ele entregar isso aqui. Ele não vai entregar. Ele não tem vivência de mercado, ele não tem experiência técnica de conhecimento, porque só o conhecimento empírico, gente, ele te leva até um ponto. Depois disso, eu tenho que unir o empírico com o tradicional. Eu preciso, porque é na faculdade que você vai aprender a trabalhar em equipe, a você ter... espera aí, ali está falando tempo esgotado, eu posso continuar? Posso? Beleza. Então, é na faculdade que você vai ter o desenvolvimento ali de falar em público. Quem que teve que apresentar trabalho de TCC? Você tem que desenvolver. E daí, o que acontece? Você quer um líder que passe treinamento para as pessoas, mas ele não tem nem a graduação, ele nem passou por esse treinamento, nunca teve experiência no mercado. Então, essa estrutura de cargos e salário te ajuda a você não promover pessoas erradas na sua equipe e não exigir coisas que elas não podem entregar. Porque uma pessoa que tem 10 anos de experiência, ela tem graduação, pós-graduação, e ela tem uma especialização, ela tem outro know-how de conhecimento para poder decidir. Então, quando a gente fala assim, eu contratei um estagiário, eu não sou contra, acho que tem que contratar mesmo, mas você tem que entender que ele não vai te entregar isso aqui, ele não vai saber planejar, ele não vai saber decidir. Ele vai ser um auxiliar para você. Se para você está tudo bem, ok. E é isso, pessoal. Certo? Obrigada pela oportunidade. Oi. Priscila Venturi, muito bom. Aí, ó, muito bom. Obrigada, gente. Valeu, Pri. Muito bom. Valeu, querida. É massa isso aí, né, gente? Essa parte de contratação, eu gosto demais disso. É muito bom, né? Isso é muito bom. Pri, obrigado, tá? Galera, seguinte. Agora a gente vai fazer uma pausa para o almoço. Na parte da tarde a gente retorna 2h15. Pontualmente 2h15 a gente retorna, tá? Então tem 1h30 de almoço. A gente mandou no grupo para vocês já lá os locais. Aqui embaixo e aqui na rua tem vários restaurantes. Tudo pertinho. Precisa pegar carro, Uber, nada. Inclusive o lugar do rap que a gente foi é aqui na frente, ó. Ontem. Tudo pertinho aqui. Ali serve almoço também, é bem bacana. 2h15 a gente volta, tá? Tem muita coisa massa para acontecer à tarde. A gente se vê daqui a pouquinho. Valeu, gente!